Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Em 1º de novembro de 2025, há exatamente um mês atrás, os sócios do Confiança aprovaram que a Associação Desportiva Confiança criasse um clube, uma empresa, uma sociedade anônima do futebol para gerir o futebol do Confiança, e essa SAF seria vendida ou comprada, dependendo pelo ângulo que você olha, a um grupo de investidores que estaria sendo organizado e assessorado pela LG2, empresa do ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Passado um mês, chegou dezembro, chegou o Natal, eu fazendo cosplay de Papai Noel, mas nesse primeiro mês, o que mudou da SAF? Vamos fazer um balanço do que já aconteceu da SAF, o que ainda é promessa, mas promessas que já se tornam mais claras no horizonte a partir de declarações, fontes e principalmente de uma boa entrevista que a doutora Daniele, vice-presidente do Conselho de Administração, deu na Hora do Dragão há umas 2 semanas atrás. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju, vem comigo para falar tudo sobre confiança nesse primeiro vídeo de dezembro, fazer esse balanço do primeiro mês da SAF. E aí, já sentiram o dedo da SAF ou ainda não? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, o que é que você já viu de mudanças na SAF, não viu mudança nenhuma, o que é que você espera ou já acha que a coisa não está andando bem do jeito que deveria. Considere se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o canal de pé. E a campanha em prol de Rocha segue firme e forte, você, se puder... início de mês está chegando, a galera recebendo salário, recebendo 13º, dá uma ajudinha lá, talvez para você não pese tanto, mas vai fazer muita diferença na recuperação do nosso querido Rocha. Vamos lá. Bem, vamos dividir aqui por partes, né? Primeiro, vamos lá para o que está acontecendo. Um mês para você formalizar uma empresa e transformar um projeto grandioso como se pretende ser a SAF, não é tanto tempo assim. Então esse primeiro mês, ele basicamente foi um mês onde as burocracias estão acontecendo. Está em processo de elaboração do Estatuto da SAF, o processo de formalização do acordo com os acionistas, aquele acordo ali de valores, de intenções, está sendo materializado em um contrato de fato para a SAF. A ata de constituição da empresa, a SAF, Sociedade Anônima de Futebol, nada mais é do que uma empresa, e como toda empresa, ela precisa de uma ata constitutiva, definição de cargos e competências dentro dessa empresa e a integração entre a associação e a SAF. Além de integração, e por integração a gente fala da transição do processo entre associativo e SAF. O momento que o Confiança se encontrou na temporada, um momento de transição. Então não dava para parar tudo até que a SAF organizasse sua burocracia e atuasse. O associativo precisaria se manter ativo, manter-se no mercado. E foi o associativo que renovou com o treinador, que está montando o elenco, que está trazendo as pessoas, que está fazendo realmente o meio do campo. E aos poucos a SAF vem tomando pé das coisas, aos poucos a SAF vem trabalhando no que ela precisa fazer. E quando eu falo aos poucos, quem é que está trabalhando? Como eu falei, a SAF é uma empresa, não é um ente, não se materializa em uma pessoa. Essa pessoa se chama Diogo Lemos, que já está em Aracaju há pelo menos um mês, ou quase isso. Ele foi braço direito de Landim na sua gestão do Flamengo, e hoje ele está aqui nesse processo de conhecer os processos internos do profissional, do feminino, da base que ainda vai surgir, avaliar esses setores, reorganizar esses setores, enfim, ele está no processo de tomar pé e começar a tomar decisões. E como eu falo em começar a tomar decisões, já é a primeira mudança clara da SAF. A SAF, por meio de um diagnóstico que ela fez, a gente não sabe os detalhes de como isso foi diagnosticado, mas eu imagino que tenha a visão de Diogo Lemos, que é mudança na pré-temporada do Confiança. A pré-temporada que seria feita no Sabino Ribeiro, agora mudou para o Petroclube.
que fica na praia, enquanto o gramado do Sabino Ribeiro está passando por reformas. Hoje foi divulgado algumas fotos dessa reforma, provavelmente estão tirando o gramado, vão colocar um novo, provavelmente para quê? A pré-temporada você faz meio improvisada lá no Petroclube, para que a temporada em si aconteça no Sabino Ribeiro da melhor forma possível. Não teria como, não sei se por questões de finanças ou de organização, ter feito essa reforma antes. Deveria ter sido feito. Foi um quê de desorganização aí do associativo, ou falta de grana, ou um pouco de cada, mas agora está sendo feita para que em 2026 não tenhamos problemas no local de treinamento, problemas esses que teremos agora, mas talvez eles avaliaram que era melhor entubar esse problema logo e depois não ter grandes problemas agora. Então tá tendo essa reforma no gramado do Sabino, e deve ter alguma reforma estrutural pequena, e a pré-temporada será feita no Petroclube, pré-temporada que começa hoje, dia 1º de dezembro, data da gravação desse vídeo. Então essa é a grande mudança hoje que a SAF fez. Já chegou e já deu um quê estrutural de médio prazo, que é a reforma do Sabino, a gente sabendo que o CT é um horizonte de médio prazo. Eu vou falar isso daqui a pouco. Além da presença de Diogo Lemos, olhando todos esses setores, né? A gente ainda não sabe formalmente qual a função dele na SAF, mas ele é o cara que provavelmente está comandando esse processo de transição entre o associativo e a SAF, enquanto toda aquela burocracia que eu falei no início está acontecendo. Doutor Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio, e deixar um forte abraço para o meu xará, Dr. Gabriel. Deixa eu rolar minha cola aqui. Outras questões. Futebol feminino. Nessa entrevista que eu citei, a doutora Daniela, ela fala em coordenação, estrutura adequada, materiais, rotina pedagógica e integração com a base. Hoje já temos pelo associativo um sub-17 feminino, e um dos projetos é transformar o futebol feminino, as Minas do Dragão, em uma força no Nordeste. Então esse processo, inclusive, já está em curso. Confiança acaba de se classificar em primeiro no Campeonato Sergipano, vai para a semifinal agora contra o Lagarto como franco favorito e vai disputar a final. A gente vai depender de quem venha na final. A gente pode até ser favorito ou ser uma final igual, caso venha o Juventude. Mas o futebol feminino está no horizonte, está nesse processo de reorganização, assim como a base. A base, ela está um passo atrás em relação ao futebol feminino, porque o futebol feminino pelo menos tem um time para jogar. A base nem isso está acontecendo, mas Landim falou, assim que a SAF foi aprovada, que a categoria de base começa de imediato. Vai se fazer uma parceria com algum campo, alguma escolinha, enfim, vai se encontrar uma estrutura para o Confiança iniciar esse projeto da base até o CT ficar pronto. E sobre a estrutura da base centro de treinamento com rotina de formação, profissionais de alto nível técnico e pedagógico, integração entre base e profissional, metodologia única de jogo e treino, captação ativa e mapeamento estadual, monitoramento físico e emocional dos jogadores e planejamento para uma transição segura para o profissional. Ou seja, toda uma estrutura que os grandes clubes do Brasil já têm vai ser implementada na base do Confiança à medida que esses processos vão acontecendo. E eu creio que o avanço mesmo é quando o CT já estiver pronto para receber os profissionais e o trabalho possa ser feito da melhor forma possível. Por falar em CT, o terreno do CT está em vistas de ser concretizado. Visitas foram feitas a alguns terrenos e, segundo informações do meu amigo Mário Bezerra, o terreno que fica atrás da rodoviária nova, ali no centro administrativo, é o que ganha força, e eu gosto desse terreno nesse lugar porque é uma localidade bem localizada, né, por perdão do pleonasmo. Tá na entrada de Aracaju, vizinho de São Cristóvão, acesso muito fácil a qualquer área da cidade, acesso muito fácil de quem vem do interior. É uma região que precisa ser urbanizada, tem ali os centros administrativos e algumas poucas moradias, então seria interessante, inclusive para a urbanização da cidade. Gosto dessa estratégia. E por fim,
pra gente encerrar, Mike, o que eu quero saber, tudo isso que você falou é burocracia, é mimimi, eu quero saber de jogador em campo. Quem é que a SAF vai botar? Qual é o time que a gente vai montar para ganhar o Campeonato Sergipano, para ir bem na Copa do Nordeste, para subir para a Série B? Bem, a gente tá montando o time, como eu falei, nessa transição entre associativo e SAF. São contratações que, no meu ver, são boas. Jogadores que vêm do Caxias, jogadores que vêm do Floresta, jogadores que vêm do Itabaiana, jogadores remanescentes da temporada, Adrian que voltou, mas todo mundo está esperando aquelas contratações de peso. Algumas já foram ventiladas. Das ventiladas, uma já se concretizou. Gustavo Nicola foi anunciado recentemente como jogador do Confiança. Outras que talvez seja um perfil, que é um perfil ainda que cabe no Confiança associativo, mas que normalmente costumam vir em outros momentos, um momento ali já de entre safra, não antes de começar a temporada, que é o Wendel, que veio que jogou o Itabaiana no início do ano, estava no Paysandu jogando Série B. Esse tá quase certo de vir, já tá muito zoom. André Lima se especulou, acho que não vem. Valdir Júnior se despediu do Atlético Goianiense, não sei se volta ou não sei se vai para outro canto. Daniel Cabral e Hugo Cabral, que surgiram logo no início do processo de transição da SAF e que agora perderam força, mas foram nomes ventilados, e agora foram ventilados dois nomes muito interessantes. Gustavo Nescau, centroavante, acho que estava no Caxias também, mais um do Caxias, e Bruno Santos, que ajudou ali a reta final na recuperação do Guarani na Série C. Esse eu acho muito difícil, mas quando o povo fala, ou é ou foi ou tá para ser, essa parte de contratações a gente ainda não viu muita coisa. E, a bem da verdade, a promessa não era essa. A promessa era uma estruturação de gestão, de governança, e depois esses impactos refletirem no futebol, mas já temos um nome, que é o Gustavo Nicola, e logo o Wendel deve rolar. Deve vir novidades essa semana, eu já publiquei um vídeo sobre isso, e como eu falei de governança, só para fechar isso aqui, a SAF ainda precisa se preocupar agora com o fair play financeiro que está sendo adotado no Brasil e tem impacto na Série C. Mais sobre isso tem um vídeo aqui no canal também, onde você pode se informar. Beleza? Esse é o balanço da SAF do Confiança. Nada de empolgação, também nada de decepção, tá seguindo o rito normal. Tem todo um processo burocrático que não pode ser atropelado, porque se for atropelado pode dar muito problema na frente com o acionista, com o investidor, até afastar a chegada de novos investidores, dá problemas aí financeiros, e de resto, todas aquelas questões que foram abordadas na proposta apresentada antes e durante a Assembleia dos Sócios, agora começa a se cristalizar. A gente já entende a metodologia, já entende os caminhos que estão tomando, o CT já tem um terreno aí, pelo menos apontado, de onde será, ou seja, o processo está caminhando do jeito que ele deve ser, e é bom que seja assim. Uma coisa que eu sempre falo, um das grandes diferenciais da SAF do Confiança é que ela foi feita no tempo certo, no rito certo. Não foi nenhum desespero. Se não for SAF, o mundo vai se acabar, a gente vai morrer, a terra vai se abrir. Foi feito no tempo certo, e agora a consolidação dela que seja no tempo certo, mesmo que inicialmente a gente possa até ter algum impacto esportivo nesse início de temporada, mas que assim seja. Melhor corrigir na frente do que começar tudo errado e não ter tempo, não ter margem, não ter sequer possibilidade de corrigir. Essa é a minha opinião, eu quero ouvir a sua. Diz aí o que é que você acha dessa SAF no Confiança, o que você espera, para que a gente possa seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.